Graça e paz. Eu queria compartilhar com você, nesse vídeo, um pouco de como que você consegue potencializar o seu devocional. E como exemplo disso, eu estou usando aqui o devocional da Hora Silenciosa, tá? Que é esse aqui, o DHS, que é o nosso devocional adotado pela nossa igreja. E eu queria te mostrar como que você pode potencializar o seu devocional, na sua hora silenciosa, né? Com essa ferramenta, tá? E eu vou, hoje, né, o meu vídeo de encorajamento para você que está na quarentena, que está isolado, em isolamento, estamos parados, né? É exatamente isso, é a gente pensar como que podemos usar essas ferramentas simples, essas ferramentas que a gente tem, a nossa Bíblia, uma Bíblia de estudo e o nosso devocional. Para você, primeira coisa que eu queria dizer para você, o devocional, ele é um período de meditação, tá? O devocional ele não é necessariamente um estudo bíblico. Isso quer dizer que eu não estudo a Bíblia no devocional? Não, isso não quer dizer isso. É claro que o devocional você também precisa de entendimento bíblico, do estudo bíblico, tá? Mas o devocional, ele tem um foco maior na aplicação, isso ao meu ver, na meditação da palavra e na aplicação. Meditar trazer essa verdade para o seu coração. Como que esse texto, o que esse versículo, né, pode ser um versículo ou um texto inteiro, tem a ver com a sua vida, né? Então pense sobre isso. O seu devocional não é só um momento para você estudar algo, não é um momento para você estudar algo, para você aprender necessariamente. Claro que vai ter aprendizado, mas não é um momento de estudo em si, mas é um momento de meditação e aplicação. Envolve estudo? Envolve estudo também. Envolve entender um pouco do contexto? Envolve também. Para isso, você pode ter algumas ferramentas que podem te auxiliar no seu devocional e na compreensão do texto bíblico. Uma delas é uma boa Bíblia de estudo, tá? Você tem aí diversas Bíblias de estudo no mercado, né? Uma das que você poderia utilizar tranquilamente é a Bíblia de estudo NVI, uma Bíblia simples, objetiva, ela não tem um foco tão doutrinário, mas ela esclarece pontos que são importantes e ela te traz informações sobre o texto bíblico, tá? É a Bíblia que eu uso particularmente. Então ela vai te trazer informações rápidas ali, como a introdução ao livro, o contexto histórico, um pouco do propósito do livro, para você entender um pouco mais do livro que você está lendo naquele momento devocional e poder ter uma ideia melhor do texto bíblico e entender melhor, né, o texto bíblico a partir dessas informações adicionais, certo? Mas frisando bem, o foco do devocional é a aplicação da palavra de Deus na sua vida, tá certo? Então mesmo que você não tenha um conhecimento vasto, né, do texto bíblico, é possível você ter sim um momento de devocional que seja relevante. E claro, você vai buscar depois conhecer melhor aquele livro da Bíblia, conhecer melhor a Bíblia, estudar mais a Bíblia. Uma outra ferramenta que você pode usar também são os comentários bíblicos. O comentário bíblico ele vai te ajudar a entender o que a passagem quer dizer. Ele vai te dar rapidamente o centro, né, a mensagem principal daquela passagem para a sua devocional. Mas eu quero agora usar como exemplo o nosso DHS, tá? Ele é um devocional focado em adolescentes do Seminário Bíblico Palavra da Vida, mas nós estamos usando para toda a igreja. Eu quero mostrar para você que é possível usarmos esse devocional independente de sermos adolescentes ou não, porque nós não somos, eu não sou, você não é, temos adolescentes também, mas como é relevante, como pode ser importante, pode ser abençoador para a sua vida cristã. O texto de hoje é 2 Pedro 1 a 4, tá? 2 Pedro capítulo 1, do 1 ao 4, que eu vou ler. Diz assim: eu vou fazer o devocional com você para você ver como que eu faço, tá? Como que a gente pode usar, e eu vou dar algumas ideias de perguntas também para você. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, do 1 ao 4. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu de
tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça, certo? E aqui nós temos no nosso devocional o seguinte, uma lacuna. Pedro fala de si mesmo como o quê? Aí tem a lacuna, né? De Jesus. Está lá no verso 1:1. O que Pedro fala sobre si mesmo? Ele fala de si mesmo como servo e apóstolo. Então nós temos a identificação de quem está escrevendo, de Pedro, e temos uma identificação interessante. Olha como Pedro se descreve. Ele se descreve como servo. E a palavra servo, né, em algumas versões, ela também é a palavra escravo. E aí ele continua aqui no devocional. Também me considero escravo de Cristo. E aí a gente tem que circular. Vamos pensar sobre isso aqui. As palavras são para a gente circular. Nunca são opções. Raramente, às vezes, com frequência ou sempre. Em que circunstância eu me considero escravo de Cristo? Com que frequência? Vamos pensar agora sobre a sua vida, sobre a minha vida. Com que frequência no meu dia a dia? Com que frequência no meu trabalho? Com que frequência nas transações que eu faço? Com que frequência nos negócios? Com que frequência nos meus relacionamentos? Eu tenho a consciência de que sou escravo de Cristo. Nunca, raramente, de vez em quando eu lembro, eu sou servo de Cristo, né? Eu só faço o que Cristo manda. É importante, quais são as implicações de um escravo? Escravo é alguém que é de alguém, né? Tem um dono, tem um senhor. Então, raramente eu penso que sou escravo. Às vezes eu lembro, né? Eu estou aqui no dia, poxa, me lembrei agora, não tenho que fazer isso porque eu sou escravo, eu sou servo de Deus. Com frequência, sempre eu tenho me lembrado, né? Quer dizer, com frequência eu tenho me lembrado, com uma certa frequência eu tenho me lembrado que eu sou escravo, que eu sou de Jesus, que a minha vida pertence a Ele. Ou sempre, eu tenho isso na minha cabeça constante, né? Normalmente a gente pensa no sempre como alguém que está num campo missionário, né? E a gente já pensa, esse daí com certeza sempre sabe que ele é escravo de Cristo. Talvez por estar num contexto de maior dificuldade, de perseguição, a pessoa pense sobre isso. E você, e eu, o quanto, né, nós nos consideramos escravos de Cristo? Eu coloquei com frequência, né? E também às vezes. Então eu penso que em alguns momentos eu com frequência me lembro disso, em alguns momentos eu me lembro às vezes. Né? Por quê? Porque constantemente nós esquecemos dessa verdade da palavra de Deus, que nós somos escravos de Cristo. Aí ele continua. A fé que Pedro tinha e a que tinha as pessoas a quem ele escreveu eram, isso está lá no verso 1 ainda. Aí ele dá a mesma ou diferentes? A mesma fé. Olha que interessante. A fé que Pedro tinha é a mesma que nós temos hoje. Ele é escravo de Cristo, nós também somos. E a fé, né, que está no verso 1, aqueles aqui mediante a justiça de Deus, recebemos conosco uma fé igualmente valiosa, é a mesma que Pedro recebeu. Nós temos a mesma fé que foi dada por Deus. Olha que coisa maravilhosa. E assim como eu, eles alcançaram essa fé. Então, assim como eu, os leitores de Pedro, o próprio Pedro, alcançou essa fé como? Por sorte, pelo trabalho duro, pela justiça de Cristo. Olha o que o texto diz, que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam essa fé igualmente valiosa. Então a fé que nós temos, a fé que eu tenho é a mesma de Pedro, é a mesma daqueles cristãos, e é uma fé que vem pela justiça de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, não é baseada em mim mesmo. A fé que eu tenho, olha, eu às vezes penso que eu preciso fazer força, né? Que é a minha força, o quanto eu consigo ser determinado que vai determinar a minha fé, mas não é algo que Deus me deu por causa de Cristo, pela justiça de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Verso 2, tem mais algumas coisas que a gente pode preencher na devocional.
Pedro quer que seus leitores tenham graça e paz, é a lacuna, multiplicadas conforme crescem no conhecimento de Deus e de Jesus. O texto nos mostra um pouco da questão do crescimento, nós vamos voltar a esse ponto aqui. E aí a lacuna é preencher com graça e paz, né? Refletindo o verso 2, ele diz, graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então, que essa graça e essa paz sejam multiplicadas na vida dos filhos de Deus, durante a sua vida de crescimento, no conhecimento de Deus. Ele continua, para ser sincero, conforme cresço em conhecimento, às vezes meu orgulho e uma atitude de superioridade também aumentam, em vez de aumentarem a graça e a paz. Eu concordo ou eu discordo? Aqui o devocional faz uma aplicação, percebe? Ele começa a aplicar na questão do nosso pecado. Qual é o meu pecado de hoje? Né? Baseado no texto. A questão que muitas vezes diante do meu crescimento brota o orgulho, né? E ele pede para a gente colocar aqui, você concorda ou você discorda? Que muitas vezes quanto mais conhecimento você tem da Bíblia, quanto mais conhecimento teológico você tem, quanto mais conhecimento de Deus, mais tendencioso você é, ou nós somos, ao orgulho por esse conhecimento. Ah, mas as pessoas que não têm esse conhecimento, elas não são orgulhosas. Isso não tem a ver com o devocional de hoje. Isso é outro assunto. Também são, também tem, mas esse não é o ponto de hoje. O ponto de hoje é esse, pense sobre isso. Vamos ficar no devocional de hoje. O ponto de hoje é, será que o meu conhecimento me faz uma pessoa orgulhosa? Eu concordo ou eu discordo disso, certo? Nós vamos pensar em mais aplicações depois. O devocional continua, e agora baseado no verso 3, ele nos dá algumas opções. Ele diz assim, no que diz respeito ao que preciso para a vida e piedade, Deus já me deu algumas dicas úteis, primeira opção. Deixou que eu me virasse sozinho, segunda opção. Já me deu tudo que eu preciso, terceira opção. E quarta opção, tornou possível agradar a Ele. Então, em respeito à piedade, baseado no verso 3, qual é a resposta? Né? Deus só me deu dicas para a piedade? Deus me deixou que eu me virasse sozinho? Deus tornou possível agradar a Ele? Ou Deus já me deu tudo que eu preciso? Baseado no texto, Deus me deu tudo que eu preciso para a vida e para a piedade. Então Deus ele tem dado todos os recursos espirituais necessários para que eu desenvolva uma vida cristã. Logo, olha como é que a gente pode pensar sobre isso. Logo, eu não posso ficar me dando desculpas. Ah, mas eu não consigo ler a Bíblia. Eu estou pensando em mim, está na minha devocional e você reflete na sua. Eu não gosto de ler a Bíblia. Eu tenho preguiça. Eu não gosto de ler livros. Para mim só a Bíblia importa. Eu não ouço pregação, eu não leio nenhum livro edificante, né? E muitas vezes um livro que vai me ajudar a entender melhor a palavra de Deus. Então, por causa da minha prepotência, eu não quero aprender com ninguém, né? Eu quero ficar só na Bíblia ali porque eu não quero ser confrontado. Enfim, né? Eu começo a atribuir várias desculpas, né? Para não desenvolver. Não estou bem, não estou me sentindo bem, estou com dor de barriga, né? Mas o ponto é, Deus já nos deu, a Bíblia diz, todos os recursos para a vida e para a piedade, tá certo? E por último, o devocional avança e ele nos dá mais algumas opções baseadas agora no verso 4, tá? Ele bota assim, Pedro descreve a promessa que recebemos como grandiosas e preciosas. Essas são as lacunas. Eu respondi, grandiosas e preciosas. As promessas que recebemos são grandiosas e preciosas. Ele nos faz responder para a gente pensar nessas duas palavras, as palavras grandiosas e preciosas a respeito da promessa. Continua. Ele também diz que o propósito dessas promessas é lacuna da natureza divina e da corrupção do mundo. Aí eu vou responder. Ele também diz que o propósito dessas promessas a lacuna é participar da natureza divina e da corrupção do mundo. É o que está no texto bíblico, bem simples. Então, o propósito das promessas de Deus cumpridas é que eu participe
da natureza divina e assim fuja, né, da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Novamente ele está nos lembrando os recursos aqui, né, que Deus nos deu, grandiosas e preciosas promessas para participarmos dessa natureza, dessa união com Cristo, e nessa união com Cristo conseguir fugir das coisas desse mundo. E por último, ele traz algumas resoluções, algumas decisões que eu devo tomar. É bem interessante, ele traz 4 e você vai marcar quais são as suas decisões. A primeira, a partir de hoje, eu quero focar em viver como escravo de Cristo. Marcaria sim ou não? 2, adorar a Deus por suas dádivas e promessas. Você marcaria essa opção? Adoraria a Deus agora, hoje, por suas dádivas, pelas suas bênçãos, pela salvação, pela família, pela igreja, pelas promessas, né, dadas ao seu Filho, que vieram a nós agora. Né, temos a esperança do reino, temos a esperança de um novo céu e uma nova terra, temos a esperança de uma vida eterna com Deus, temos esperança de galardões, né, de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. 3, exercitar-me em humildade enquanto cresço em conhecimento. Essa é uma resolução para você? Você vai se exercitar em ser uma pessoa mais humilde, embora esteja crescendo em conhecimento? Quanto mais eu cresço em conhecimento, mais eu entendo a minha miséria, mais eu entendo que o conhecimento que eu tenho é a graça de Deus e mais eu fico humilde. Por último, tornar-me mais parecido com Cristo e menos parecido com o mundo. Essa seria uma resolução sua? Você quer parecer mais com Cristo e menos com o mundo? Você está unido a Cristo, participando da sua natureza divina, e agora você vai se afastar da corrupção desse mundo para que haja uma linha clara entre nós e o mundo. O que que nesse momento caracteriza você como alguém diferente do mundo, certo? E aí, meus irmãos, nós podemos fazer algumas perguntas também para potencializar esse seu momento devocional, e eu vou ser mais rápido e objetivo aqui para a gente ir finalizando, tá? Vimos aí que o devocional ele segue o fluxo do texto e nos traz algumas verdades para a gente ir meditando. Percebe como você vai meditando conforme você vai respondendo o seu devocional? E temos algumas perguntas que nos ajudam a meditar ainda mais. Você pode resumir elas em 3 perguntas ou nas 5 que eu vou dizer agora. Tá? As 3 perguntas poderiam ser: o que o texto fala sobre o meu pecado, sobre a minha condição, sobre quem eu sou? O que o texto fala sobre quem é Jesus, sobre Cristo, sobre o Evangelho? E o que o texto fala sobre Deus, tá? Sobre quem Deus é, certo? E poderíamos adicionar, né, o que o texto fala sobre o que eu poderia fazer. Então você poderia unir Deus e Cristo em uma pergunta e o que eu poderia fazer. Eu uso basicamente 5 perguntas que eu já compartilhei e vou compartilhar com você. Baseado nesse texto, pelo que eu posso adorar a Deus? É a primeira questão aqui. Eu poderia adorar a Deus, por exemplo, porque Deus me deu promessas grandiosas e preciosas, porque Deus me uniu a Cristo, porque Deus me deu fé baseada na justiça de Cristo, para eu confiar nele. É um motivo de gratidão, de adoração a Deus. Qual o pecado que eu poderia confessar que o texto me mostra hoje? Nós vimos aqui a questão do orgulho, né? Quando eu começo a crescer no conhecimento de Deus, e o texto está falando de crescimento, né? Na fé, de que eu tenho tudo que é necessário para crescer, para avançar na piedade, muitas vezes eu me orgulho, eu me sinto alguém melhor que os outros, né? Por ter esse conhecimento. Então isso é algo que sempre vai habitar no nosso coração, nós temos que tomar cuidado com isso. Um outro pecado, eu esqueço que sou escravo, né? Muitas vezes eu esqueço que minha vida pertence a Deus, eu vivo como eu quero, eu vivo sem servir as pessoas, sem servir a igreja, sem servir a Deus, e vivo, né, principalmente nessa quarentena agora, o que a gente poderia pensar na quarentena? Eu prefiro passar o dia assistindo Netflix, eu prefiro passar o dia jogando videogame, eu preciso passar o dia jogando joguinho, prefiro passar o dia assistindo filme, não sei, no YouTube, coisas que a gente faz em casa, né? E eu prefiro fazer isso do que ler um livro, do que ler a palavra, do que ter um tempo de oração, do que ter um tempo em família, né, de culto ou em família para conversar, para bater papo,
para colocar a conversa em dia com a minha família, né? Estar mais próximo uns dos outros. Não percebe que a gente às vezes esquece que somos escravos? Eu esqueço que sou escravo. Muitas vezes também eu desprezo os recursos espirituais. Isso é um outro pecado que eu vi no texto. Quando eu sei que Deus já me deu tudo que eu preciso e eu desprezo isso. E eu vivo como se eu não tivesse esses recursos. Sabe? É como se fosse uma pessoa que tem fome, ela reclama que está com fome, mas a despensa dela está cheia. Está lá cheia de comida, a geladeira está cheia e a despensa está cheia de comida. Você está reclamando de uma coisa, uma atitude de maldade, de rebeldia, de desprezo pelo que você já tem. Então esse é um dos nossos pecados também, certo? Outra pergunta seria: como eu posso ver o Evangelho e ver Jesus aqui nesse texto e agradecer por isso? Uma das coisas que eu já destaquei aqui, que nós fomos salvos por causa da justiça do nosso Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós temos graça e paz. É por isso que nós fomos unidos, né? Participamos agora. Por elas vocês tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção do mundo. É por isso que eu posso fugir da corrupção do mundo. Tem um outro pecado aqui. Eu me corromper com as coisas desse mundo, né? Eu ceder ao meu coração, né, a minha cobiça. É uma das coisas que eu posso destacar como pecado evidente no texto, tá? Mas voltando. Então, quando eu olho para o texto, eu vejo a justiça de Deus em Cristo Jesus, que me amou, que me declarou justo para que eu pudesse viver uma vida piedosa. Olha que interessante. Quarto, o que eu preciso que Deus me dê para conseguir viver o que Ele falou nesse texto hoje? Eu preciso que Deus me dê disciplina, talvez, uma capacidade de valorizar os recursos espirituais. Poxa, eu tenho uma Bíblia na minha língua, eu tenho uma Bíblia de estudo, eu tenho livros, eu tenho artigos na internet, eu tenho vídeos. Olha quantos recursos. Tempo de quarentena, tempo de isolamento, temos a internet onde nós podemos assistir vídeos edificantes, ouvir as pregações, participar do culto online. Então, eu posso pedir que Deus me dê a capacidade de valorizar, a gratidão, né, o entendimento dessas realidades, a própria disciplina para me manter constantemente exercendo, usando desses recursos espirituais, né, como se você tivesse que todo dia fazer o seu almoço. Você tem lá a despensa cheia, você está com fome, mas você tem que fazer o seu almoço. Já percebeu isso? Então, pedir que Deus te dê essa disciplina para diariamente você usar desses recursos espirituais que Deus tem colocado na sua vida. Talvez seria algo que seria importante, né? Talvez para você seria outra coisa. Fique à vontade nas suas aplicações. São perguntas, eu estou dando como um exemplo. E por último, qual comportamento errado, qual emoção desviada ou distorcida, qual atitude ruim, falsa eu tenho quando eu me esqueço desse texto, né, que eu estou lendo hoje, do Evangelho? A gente poderia dizer viver de maneira displicente. A gente já percebeu sobre isso. Então, quando eu vivo de maneira displicente, esse é um comportamento, certo? E aí eu não cumpro, não tenho tempo de oração, é uma atitude pecaminosa, quando eu prefiro ceder à cobiça do meu coração ao invés de buscar a Deus, né? Ao invés de ler a palavra e assim por diante. Então é um comportamento errado. Uma emoção desviada, a gente poderia dizer, qual emoção eu tenho? Uma emoção de incerteza. Eu fico inseguro como crente. Eu fico pensando, será que eu estou em Cristo? Será que realmente eu sou crente? Será que Deus me ama? Quando eu me esqueço do Evangelho, quando eu me esqueço da palavra de Deus, que eu fui salvo pela graça, mediante a justiça do nosso Deus Salvador Jesus Cristo, quando eu esqueço que eu fui salvo, que eu já tenho todos os recursos para a piedade, eu fico com um sentimento de incerteza, de insegurança, de medo, né? Na minha caminhada cristã, na minha vida como um todo. E eu fico pensando, será que eu realmente sou crente? Algumas pessoas até se afastam do Evangelho, vão para longe de Deus, porque elas ficam com tanta incerteza, elas não conseguem ter certeza de que Deus as amou por causa de Cristo. E por isso elas já têm um recurso espiritual, né? Os recursos espirituais, o Espírito Santo, a graça de Deus, diariamente, né? E a Bíblia, a palavra dele, para caminhar na caminhada cristã. Tá certo? Meus irmãos, é um modelo simples, gastamos em torno de 25 minutos, é um tempo que você pode gastar no seu devocional.
As perguntas eu vou disponibilizar para você potencializar o seu devocional. E esse é só um modelo devocional de hoje, em 2 Pedro 1, do 1 ao 4. Deus abençoe sua vida, que você aproveite esse vídeo. Um grande abraço.